Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 880. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 9 minutos da manhã de segunda-feira, 30 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mesmo depois de um longo final de semana de descanso que o professor Bagdadi desfrutou, e Daniel Souza, que é esse que vos fala ao longo dos próximos minutos. Vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 880, sim, animadíssimos, extremamente tarifados. Estou esperando você me dizer se o status permanece, Daniel, permanecerá com esse sistema aí de tarifação que segue me perseguindo. Deixa as boas-vindas, Daniel Souza, todo mundo que nos acompanha aqui nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, que vai lá para o podcast. Deixa boas-vindas pro pessoal do podcast também. Uma ótima semana para todos nós, né, Daniel Souza? Daniel Souza, eu queria começar com você. Me conta o que você traz de notícia mais importante hoje, o que a economia nos reserva para a gente analisar nessa segunda-feira. Tanguy, no final de semana nós tivemos avanços importantes na discussão da Beautiful Bill, que é aquela proposta orçamentária do Donald Trump. Aliás, é claramente uma das prioridades dele em termos de política interna nesse momento. Lembrando que é um projeto, multitrilionário, nesse caso não é um exagero, de redução de impostos federais e de injeção de mais recursos no Pentágono, na defesa, nas áreas de segurança, de fronteira, e isso acaba sendo algo considerado fundamental para o Donald Trump ao longo dos próximos anos. Após horas de discussão pelos líderes republicanos do Senado no sábado, o texto base do projeto de lei acabou sendo aprovado em uma votação por 51 a 49. Isso me chamou demais a atenção, lembrando que o Senado dos Estados Unidos ele tem 100 senadores, são 2 por estado, e nós tivemos aí a aprovação da lei por 51 a 49. O Trump ele quer que essa lei seja levada para ele, já aprovada, no dia 4 de julho. Ele quer sancionar a lei já no dia 4 de julho. Estamos no dia 30 de junho, o que significa dizer que a lei teria que ser sancionada até a próxima sexta-feira. O que chamou a atenção é que as movimentações ou as modificações do projeto de lei no Senado aumentaram o impacto sobre a dívida dos Estados Unidos. Agora a gente está falando de algo em torno de 3,3 trilhões de dívida a mais entre 2025 e 2034. As mexidas ali no Senado geraram um acréscimo de aproximadamente $1 trilhão na dívida americana ao longo dos próximos anos. Isso é muito impressionante. A gente está falando na prática de um projeto de lei que reduz impostos, reduz benefícios sociais e também, ao mesmo tempo, aumenta os investimentos em defesa e aumenta os investimentos na fronteira, o que na prática significa combater a imigração dos imigrantes indocumentados. E quando a gente olha para esse aumento do endividamento americano ao longo dos próximos anos, eu queria deixar claro aqui o seguinte: eu não estou dizendo que o endividamento americano vai aumentar aí algo em torno de 3,3 trilhões até 2034. Não. Eu estou dizendo que este projeto faz com que o endividamento aumente 3,3 trilhões de dólares até 2034. O endividamento americano já aumentaria. A situação fiscal americana já é ruim. Você já tem aí um crescimento do endividamento por conta de um descontrole bastante estrutural nas contas públicas americanas. Quer dizer, ao invés de resolver o problema, o Trump está trabalhando para agravar o problema, porque afinal o foco dele é a redução de impostos, particularmente sobre empresas, e ele também oferece ali, é claro, algumas vantagens para pessoas que recebem, por exemplo, gorjetas. As gorjetas deixariam de ser tributadas, etc.
você tem ali alguns pontos que dão popularidade ao projeto, ao mesmo tempo em que ele seria grandemente beneficiado, ele, o seu grupo político, os seus amigos e as empresas que têm ali interlocução com o governo americano. Eu queria registrar que a nota de crédito do governo americano já foi rebaixada pelas 3 principais agências de risco e nós temos observado um abandono dos títulos americanos por parte de investidores estrangeiros que têm considerado cada vez mais os títulos americanos menos seguros do que imaginavam. Quer dizer, cara, não sei se isso vai dar certo, eu não sei se isso não vai colapsar. Eu que, na minha vida, sempre achei que os títulos do Tesouro Americano era a coisa mais segura que existia no planeta, porque, afinal, você estava falando de um título de um governo que emitia dólares e tinha a capacidade de tributar em dólares. Agora já estou começando a achar que existem outras aplicações financeiras mais seguras em outras partes do mundo. Isso é algo que muda demais a dinâmica de investimentos no cenário internacional, muda a dinâmica econômica no cenário internacional, porque você começa a considerar que os Estados Unidos, além de estarem mais arriscados, eles tendem a se tornar ainda mais arriscados ao longo dos próximos anos, segundo as projeções e também de acordo com as medidas que têm sido adotadas pelo próprio governo americano. E uma coisa que a gente vem falando muito aqui, né, Daniel, é que enquanto ele, domesticamente, ele aumenta o problema, né, ele piora o problema fiscal, ele tenta resolver isso com uma única medida, que são as tarifas. É por isso que não dá para a gente esperar que os Estados Unidos de Donald Trump vão recuar com relação às tarifas, né? As tarifas, elas são a única tábua de salvação, são a única coisa que ele pode dizer que, olha, eu estou aumentando a arrecadação em algum lugar. Algo está sendo feito para aumentar a arrecadação e para tentar solucionar isso. Aliás, Daniel, isso tudo mexe demais com a economia dos Estados Unidos e se mexe com a economia dos Estados Unidos, mexe com a economia de todo mundo, né? Na prática é isso. Eu sei que tem muita gente que usa um argumento bastante raso, que, mas é a economia deles, eu não tenho nada a ver com isso. Isso mexe com o seu dinheiro também, isso mexe com previsibilidade, e é por isso que se você quiser pensar nos seus objetivos de longo prazo, na garantia de que você vai ter uma rentabilidade dos seus investimentos, um dinheiro que você tem guardado, você tem que procurar alguém que saiba lidar bem com o seu dinheiro, que esteja antenado com o que está acontecendo. É por isso que a gente deixa a indicação da Rio Claro Investimentos. São os nossos parceiros e que ajudam demais a fazer uma super montagem de carteira, exatamente para que você possa cumprir os seus objetivos e tenha, portanto, uma garantia de que você vai ter rentabilidade e cumprir os seus sonhos lá na frente. Tagui, a Rio Claro Investimentos ela vai te oferecer um planejador financeiro, quer dizer, o seu planejador é o principal elo entre você e a Rio Claro, e ele vai fazer uma consulta inicial, o levantamento das informações necessárias para o planejamento financeiro, vai fazer um check-up mensal informando alterações nas estratégias, performance da sua carteira de investimentos, fornecendo relatórios e tirando todas as dúvidas, e vai te auxiliar em toda e qualquer dúvida sobre a sua carteira de investimentos ou estratégia dentro da sua vida financeira. Ele vai executar também revisões periódicas presenciais ou por videoconferência, acompanhando a evolução dos investimentos e também o atingimento das suas metas financeiras pessoais. Fica aqui a nossa recomendação dos amigos da Rio Claro Investimentos, link no descritivo, clique, conheça o trabalho da Rio Claro, tenho certeza que você vai gostar demais. Se você pensa no longo prazo, pensa no futuro, tem um projeto, quer realmente se aposentar com segurança, ou está pensando ali no futuro dos seus filhos, enfim, não importa qual é o seu objetivo financeiro, conheça o trabalho da Rio Claro Investimentos, link no descritivo. Daniel Souza, eu queria trazer como próximo ponto, né, que saltou aos olhos nesse final de semana, a relação entre Estados Unidos e Israel, que estão debatendo quais são as prioridades daqui para frente, né? Depois que se chegou ali a um cessar-fogo, né, entre Israel e o Irã, o que a gente faz daqui para frente? Nesse final de semana agora, o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele esteve na sede do Shin Bet. Shin Bet é o sistema de inteligência de Israel, e ele disse que desde que Israel teve aquela altercação com o Irã, muitas oportunidades se abriram para Israel, incluindo o resgate de reféns. Reféns tanto vivos quanto os corpos de reféns que faleceram em Gaza desde 7 de outubro de 2023. Ainda há alguns reféns que estão em Gaza, e esse aqui, portanto, é uma das pressões que há da sociedade israelense,
que é para que haja a libertação dos que estão vivos e a repatriação, né, o resgate dos corpos daqueles que faleceram durante o seu cativeiro. Por que isso aqui chamou atenção, Daniel? Porque até agora o Netanyahu ele sempre colocava como objetivo máximo, objetivo primeiro, como grande objetivo israelense em Gaza, a derrota total e completa do Hamas. Precisamos acabar com o Hamas o quanto antes. E nesse final de semana agora, ele deu a entender que a vitória total sobre o Hamas é um dos objetivos, porém, que o resgate dos reféns seria um grande objetivo de Israel também. Até agora, Daniel, e a gente falava muito sobre isso aqui, a gente falou muito sobre isso aqui ao longo dos últimos muitos meses, dava de fato a impressão de que Israel considerava que o resgate dos reféns é um dos objetivos aí, mas entra numa lista de outros. O grande objetivo é a derrota 100% do Hamas. Em grande medida, dá a impressão de que o Netanyahu está pivotando um pouco a sua narrativa por conta da pressão de Donald Trump. Donald Trump, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes também, é uma impressão que, para mim, a cada dia, ela se reforça. Donald Trump, ele quer ser visto como o pacificador do Oriente Médio. O cara que conseguiu algo que Joe Biden não conseguiu. O cara que conseguiu algo que Obama não conseguiu. Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz, eu quero o Nobel da Paz. Obama conseguiu o Nobel da Paz, mas não resolveu o Oriente Médio. Donald Trump quer o Prêmio Nobel da Paz por causa do Oriente Médio. Então, a expectativa, Daniel, é que no dia de hoje nós tenhamos uma visita de um representante do governo israelense à Casa Branca, que vai ser o Ron Dermer. Ele vai para a Casa Branca exatamente para negociar, para fazer essa interlocução com o governo americano. E exatamente antecipando essa visita, Donald Trump escreveu lá na Truth, né, que é a rede social dele, tudo em caixa alta, tá? Daquele jeito bem do Trump. Façam o acordo em Gaza. Devolvam os reféns. 3 pontos de exclamação. Né? Então, a pressão que o Trump está fazendo é para resolver a questão dos reféns. Ele considera que, resolvendo a questão dos reféns, você consegue algum tipo de cessar-fogo e, a partir daí, você começa a buscar uma solução. Que solução vai ser essa? A gente não sabe, né, Daniel? A gente já viu que as soluções que o Trump sugere são aquelas de devastar Gaza, tirar tudo de lá, fazer um grande resort, né, fazer com que aquela se torne uma região turística, um negócio completamente viajante, mas, aparentemente, há uma pressão do governo norte-americano para que a guerra pare. Por quê? Porque ele quer poder ir para a Truth Social, para a rede social dele, para dizer: eu acabei com a crise, eu resolvi. É exatamente nesse cenário, Daniel, que a gente teve a proposta americana, a nova proposta americana de um cessar-fogo, que foi colocada na mesa pelo representante norte-americano para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff. Esse cara é um cara que aparece sempre, né, quando a gente fala sobre negociações do Oriente Médio, Steve Witkoff. E a proposta norte-americana, portanto, é de um cessar-fogo de 60 dias. Então, a partir do momento que for sacramentado, for fechado, 2 meses, portanto, de cessar-fogo, além de uma troca de 10 reféns vivos e 18 corpos por prisioneiros palestinos. E que ao longo desses 60 dias, com essa entrega de reféns, tanto vivos quanto mortos, nós teríamos a negociação de um acordo definitivo. A posição do Hamas, no entanto, ela continua a mesma. O Hamas insiste que quer o fim permanente da guerra. Eu só negocio se o objetivo for o fim permanente da guerra, algo que Israel até agora não aceitava negociar, porque o ponto de Israel, repito, era o desmantelamento total e completo do Hamas. Então, a indicação que o Netanyahu dá é de que, beleza, a gente vai fazer então o jogo do Trump. O Trump, ele quer que a gente fale sobre os reféns? Vamos falar sobre reféns. O Trump, aliás, ele inclusive dá o troco para o Netanyahu, né? Olha, se você começa a falar dos reféns aí, eu vou fazer um favor para você. E aí ele disse que o processo de investigação contra o Netanyahu lá uma investigação criminal, né? O Netanyahu, ele tá indiciado, ele está sob investigação por lavagem de dinheiro, por tráfico de influência, por corrupção e tal. O Trump, ele foi para a mesma rede social para dizer que isso era uma caça às bruxas, que era um processo absolutamente politicamente motivado, né? Então isso joga a favor do Netanyahu. Agora, enquanto isso também, Daniel, Israel está tacando bomba em Gaza. Então Israel, essa semana agora, em meio a todos esses cenários, Israel, ao longo dos últimos dias, né, do fim de semana, Israel ordenou, mais uma vez, a evacuação do norte de Gaza
Isso aqui, Daniel, é de uma crueldade horrorosa, né? Porque você fala para pessoas que mal estão tendo onde morar para que elas saiam mais uma vez dos escombros nos quais elas vivem, para irem, sabe-se lá para onde. O que todo mundo está dizendo, a própria ONU está dizendo, não tem nenhum lugar em Gaza que esteja realmente a salvo, mas, de novo, você teve a ordem, né, para que as pessoas evacuem o norte de Gaza, e esse final de semana agora foi de muitas, mas muitas bombas sendo lançadas sobre o norte de Gaza. Então, Daniel, a gente tem um cenário que está se movimentando de forma constante, nada definitivo ainda, mas é importante saber como é que o Israel e os Estados Unidos estão pressionando um ao outro, né, com ações e com falas, para a gente imaginar o que pode sair ao longo dos próximos dias, Daniel. Tem o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, sediado na Suíça, que seria o Banco Central dos bancos centrais. Ele soltou um relatório que me chamou bastante atenção, destacando uma série de projeções para a economia mundial e de preocupações para a economia mundial ao longo dos próximos anos. Ele diz, por exemplo, que as tensões comerciais lideradas pelos Estados Unidos estão fragmentando a ordem econômica mundial. Ele diz também que a guerra tarifária contribui para a redução de investimentos de longo prazo em mercados emergentes, pressionando os fluxos de capital, ou seja, nós, brasileiros, seremos impactados. O investimento estrangeiro é muito importante para o crescimento brasileiro. É claro que quando a gente diz aqui que o Brasil vai ser menos impactado, não quer dizer que o Brasil não será impactado. A gente costuma dizer isso aqui no Petit Jornal. O Brasil é menos impactado porque o Brasil é menos globalizado. O Brasil exporta pouco, importa pouco e acaba sendo relativamente pouco impactado, mas será impactado, né? Terá aí menos influxo de investimentos em direção ao nosso país, assim como em direção a todos os mercados emergentes. O BIS também destacou que políticas protecionistas e ruptura nas cadeias produtivas prejudicam a atratividade de projetos de infraestrutura e tecnologia nos países em desenvolvimento. Destacou também que o sistema financeiro, aliás, essa é a grande especialidade do BIS, né? Que o sistema financeiro global se mostra menos resiliente a choques, pressionado por fatores como envelhecimento populacional em importantes economias, crise climática e tensões geopolíticas. Todos os aspectos que a gente tem abordado aqui no Petit Jornal. Quer dizer, envelhecimento populacional. Quantas vezes a gente já falou de envelhecimento populacional aqui em diferentes situações, em diferentes contextos e países? Questões relacionadas à crise climática. Quantas vezes a gente já não falou sobre isso aqui no Petit Jornal, mostrando que é um elemento que atrapalha o crescimento, que atrapalha a dinâmica econômica mundial, que vai trazendo ali incerteza, inflação, impacto sobre o crescimento e assim por diante, e tensões geopolíticas, né? Tensões geopolíticas, então, praticamente todos os dias, tensões geopolíticas aparecem aqui no Petit Jornal, o que desorganiza a economia e desorganiza o ambiente de investimentos, torna realmente o clima de incerteza ainda maior e os impactos econômicos ainda mais relevantes. Não são boas as perspectivas para a economia mundial nos próximos anos, é disso que se trata. E todos os relatórios apontam que os Estados Unidos são fonte fundamental desse processo de piora nas expectativas. Porque, na prática, os Estados Unidos estão abrindo mão da sua liderança internacional. Não há ninguém que esteja aí querendo assumir essa liderança e você acaba com isso tendo um mundo muito mais imprevisível, muito mais inseguro, muito mais incerto e ninguém gosta de incerteza quando se trata de dinheiro. Você acaba sendo muito mais cuidadoso, comedido, a economia desacelera, menos parcerias são formadas, menos investimentos acontecem, menos comércio acontece e isso vai desacelerando a economia mundial. E algo me diz, Tanguy, que sentiremos muita saudade da globalização. Claro que a globalização tinha inúmeros problemas, tem inúmeros problemas, mas a gente tinha ali pelo menos produtos baratos, crescimento econômico, diminuição da pobreza e miséria em vários países ao mesmo tempo, em grande volume. E agora a tendência é que dentro de um ambiente mais desglobalizado a coisa fique mais difícil. Daniel Souza, queria trazer uma outra notícia aqui, também envolvido com temas de guerra, né? A primeira pauta que eu trouxe aqui foi sobre o Oriente Médio, mas eu queria falar agora sobre Rússia e Ucrânia. Você se lembra, Daniel, que algumas semanas atrás a Ucrânia lançou um ataque, aliás, ataques, né, bastante ousados contra bombardeiros estratégicos russos, e vários deles foram destruídos, e o Putin, naquele momento, prometeu que ia retaliar,
não disse quando, e a retaliação aparentemente aconteceu nesse final de semana, né? Particularmente nesse domingo. Somente ontem, Daniel, a Rússia enviou 537 drones e mísseis contra a Ucrânia. Vários deles foram abatidos, né? Então, segundo os ucranianos, 211 desses 537 drones e mísseis foram abatidos. Outros 225 teriam sido neutralizados por interferência eletrônica. Então, desses 537, Daniel, a gente está falando aí sobre 436 que teriam sido neutralizados. Outros 40 teriam tido outros danos, que aí não fica especificado exatamente o que é, mas ainda assim sobram aí 50 a 60 que teriam atingido alvos na Ucrânia, incluindo o que causou, na verdade, 2 mortes e 7 feridos. Várias cidades ucranianas foram atingidas, entre elas Kiev, Lviv, Mykolaiv, Kharkiv e Cherkasy, né? Foram essas que tiveram os maiores danos. No meio disso tudo, Daniel, a gente teve uma declaração por parte... Uma declaração não, foi um anúncio, né? Não foi nem algo que ele prometeu, mas foi colocado já no papel, que foi a decisão da Ucrânia, isso foi dito pelo Zelensky, de sair do Tratado de Ottawa. O que é esse Tratado de Ottawa, ou Convenção de Ottawa? É um documento de 1997 que proíbe a instalação e o uso de minas terrestres. A gente sabe, né, Daniel, eu sei que você é um cara que estuda muito a história de Angola, como essas minas terrestres elas são devastadoras quando a gente fala sobre a população civil e quando a gente fala sobre a tentativa de reconstrução posterior de um país, porque você vai encontrando mina terrestre, você não sabe onde é que elas são absolutamente devastadoras. Então, no ano de 1997, aliás, muito motivado pelo que aconteceu em Angola, foi criado esse documento que proíbe a utilização de minas terrestres. A Ucrânia fazia parte, já vou colocar no passado, mas a Rússia não. Segundo a Ucrânia, a Rússia está colocando mina em tudo quanto é lugar que está sendo ocupado pela Rússia dentro da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia já estaria, segundo o governo ucraniano, cheio de minas na região sul e na região leste ocupada pela Rússia. Então agora a Ucrânia anunciou que vai deixar esse acordo, não fará mais parte. E, aliás, não apenas a Ucrânia, outros países como Finlândia, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia também indicaram que sairão do acordo de Ottawa. A gente está falando aqui, Daniel, sobre uma fronteira civilizacional. É um absurdo que a Rússia nunca tenha feito parte de um acordo como esse. E é também um absurdo o fato de que vários países estão querendo sair desse acordo, inclusive a Ucrânia anunciando que sairá desse acordo. Eu entendo que é a realidade da guerra, que é horrível e tal, mas a gente está falando sobre algo, Daniel, que não tem uma função exclusivamente militar. É algo que mexe demais com a população civil. Então, é mais um ponto aqui de retrocesso, Daniel, envolvido numa guerra como essa. Uma guerra que, quero lembrar, gente, começou em fevereiro de 2022 e não dá nenhum indício de que está perto do fim. Pelo contrário, com a medida dessa, ela mostra que ainda tem muito espaço para ser agravado, Daniel. Mesmo na guerra, deveríamos ter balizas mínimas, né, Tanguy? Minas terrestres é algo realmente inadmissível, inaceitável. Minas terrestres permanecem durante décadas ativas. Enquanto não forem removidas, pessoas comuns podem estar caminhando num determinado local, pisam numa mina e veem o seu corpo indo pelos ares, ou então perdem membros, ou então, enfim. É uma arma absolutamente execrável. Quer dizer, você usar minas terrestres é algo que não deveria ser aceitável. Nesse caso em particular, me parece que há um papel de destaque da Rússia, né? Porque a Rússia é o país maior. Se a Rússia não usasse as minas terrestres, não criaria pretexto para que os demais usassem. E, enfim, é um país que poderia muito bem lidar com questões militares sem a utilização desse tipo de armamento. Daniel Souza, dito isso, vamos encerrar nosso episódio de hoje com uma nota um pouco mais leve com a geleia da Shakira de hoje. O que você traz na geleia de hoje? Tanguy, vamos falar sobre a Rainha dos Países Baixos. Sim, na semana passada, Donald Trump esteve lá num evento oficial com o rei e com a Rainha dos Países Baixos. Eis que, de repente, não mais que de repente, a Rainha dos Países Baixos fez ali uma expressão labial semelhante à de Donald Trump. Vamos falar português, claro. A Rainha dos Países Baixos deu uma debochada
do Donald Trump, na cara do Donald Trump. E você sabe, né, Tanguy, que o Donald Trump, se tem uma coisa que ele fica um pouco impactado, é diante de reis. Reis, rainhas. Mexe com ele, mexe com o coraçãozinho dele. Mexe com o coração dele, o cara fica meio impactado, meu Deus, um rei, meu Deus, uma rainha, ele fica meio deslumbrado. Ele aí lembra aquele menino que saiu lá da periferia de Nova York, que cobrava os aluguéis pro papai, lá naqueles conjuntos habitacionais. Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro, inclusive, na aula biográfica do Trump. O Trump, gente, era o filho do seu barriga. Era o filho do seu barriga, que cobrava ali os aluguéis das pessoas nos cortiços lá em Nova York. É sério, isso não é piada. E o pai do Trump era o seu barriga. E o que acaba acontecendo é que ele é muito impactado por figuras da realeza. Talvez ele gostaria de ser uma figura da realeza. Talvez ele se sinta um pouco diminuído diante de figuras da realeza. Não sabemos. Mas o que sabemos é que a rainha dos Países Baixos deu uma debochada na cara do Trump e o Trump não vê nada. Agora, Daniel, eu queria um exame de balística dessa imitação aí. Porque, pelo que eu entendi, o Trump estava entrando na sala e aí ela vira para as câmeras, ou seja, de costas para o Trump e dá aquela zoada. Você acha que na hora o Trump percebeu? Aí é uma questão de ótica, né? Ele tinha como ver ou será que ele ficou sabendo só depois? Difícil de saber, Tanguy. Eu vou tomar como versão, porque tudo aqui é uma questão de versão, a minha versão preferida. E a versão preferida é que ele viu e arregou. Será, cara? Eu acho que não viu. Eu acho que não viu e ele deve ter ficado mais chateado ainda, porque foi meio feio de bobo, sabe? Porque depois ele fala com ela com naturalidade e ela já sacaneou ele virada de costas para ele, sem ele ter a possibilidade de responder ou de ficar incomodado na hora. Eu não sei, a versão que mais esquenta meu coração, Daniel, é que ele ficou sabendo só depois pelo celular, viu? Então tá bom. Então, dito isso, podemos pegar qualquer uma das versões que elas serão igualmente deliciosas. Maravilha. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Deixo aqui um agradecimento, né? Deixo um desejo de ótima semana para você que está nos ouvindo. Temos muito assunto, né? Teremos certamente muitos assuntos para tratar ao longo dessa semana. Ainda no dia de hoje, às 21h, a gente grava mais um episódio do Bate-Papo. E deixo aqui o convite para você conhecer o nosso outro projeto, que é o Petit Cursos, o streaming de atualidades, de aulas. Tá tudo lá em petitcursos.com.br para você assistir tantas aulas ao vivo que acontecem toda terça-feira às 19h. Temos um curso que está rolando agora sobre a China, quando também ter acesso ao nosso catálogo de aulas. Acessa lá, petitcursos.com.br e dá uma olhada o que te espera por lá. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso registramos sempre aqui o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias maneiras. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Dá, inclusive, para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Hoje à noite estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.